Olá, pessoal! Estamos no ar com o nosso PodX por Karine Paiva. Vamos entrar agora em uma jornada de mentalidade. Você que me segue, que me acompanha, sabe que eu sou apaixonada. Eu acredito que todo mundo que tem sucesso na vida tem por trás uma mentalidade. Sucesso não é sorte, sucesso não é jeitinho brasileiro. Sucesso é mentalidade com ação. E eu escolhi uma pessoa sensacional, alguém que eu admiro bastante, que eu tenho certeza que vai agregar muito. Você que está aí nos assistindo, pega papel e caneta, seja uma pessoa intencional, porque agora nós vamos mapear a mentalidade dessa pessoa. Ela é uma pessoa inteligente, uma mulher ousada, uma mulher que entendeu o poder do autoconhecimento. Ela é teresinense e tem feito a diferença no segmento de odontologia. Então, com vocês, a minha grande amiga, né? Começamos como clientes uma da outra, nos tornamos amigas e hoje eu tenho muita gratidão de tê-la aqui. Obrigado por ter aceito o convite. E com vocês aqui no PodX por Karine Paiva, Ellen Daniel. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Karine. É uma honra para mim estar participando de um podcast com a Karine. Ainda mais falando sobre mentalidade, que é uma coisa que ela domina, né, mais do que muitos especialistas mesmo por aí. E ela bem me conhece, porque tanto eu já fui aluna, mentorada dela. Então, para mim é uma honra ser convidada para participar deste podcast. Muito obrigada. E eu espero contribuir de verdade com vocês, com a minha experiência, com a estrada que eu já trilhei, para que ajude alguém a chegar onde quer chegar, né? Nós precisamos sempre ter pessoas que já percorreram um caminho para seguirmos, né? Então, eu não preciso passar 10, 20 anos para ter sucesso de forma empírica. Eu posso, sim, aprender, tentar. O sucesso também tem tentativa e erro, mas nada melhor do que você ter alguém que já fez a jornada para você mapear, para que você possa acelerar o processo. Eu vou apresentar para vocês, que é nossa audiência, quem é a Ellen. A Ellen Daniel é odontóloga, empresária, mentora e gestora da clínica Ellen Daniel. Ellen Daniel Odontologia. Ela tem quase 25 anos de experiência na área. Ela uniu conhecimento, vontade de inovar e empreender para revolucionar o padrão de atendimento odontológico. Hoje, ela tem uma franquia com 5 sedes no Brasil. Olha só, você não está com qualquer pessoa. Ela tem tanto resultado que ela franqueou o seu método. Todas performando o mesmo conceito. Transformar a ida ao dentista em um momento de leveza, prazer e relaxamento. Parece um spa lá, gente. Sinceramente, se você nunca conheceu, vale a pena. Recentemente lançou a sua mentoria para dentista. Saiu, né, minha amiga? Saiu, graças que a bom. Deus. Clínica Líder, onde ela orienta e treina outros colegas a fim de que eles obtenham melhores resultados. Então, a Ellen, ela se posicionou no mercado. Eu fui uma grande incentivadora também, porque se tem alguém que domina sobre processos, é a Ellen. Porque às vezes, Ellen, a gente chega em algumas empresas, o dono faz bem feito. Né? Às vezes quando ele está na operação, a coisa funciona. E eu sempre vi isso em você. Mesmo quando eu ainda não era sua mentora, nem você tinha feito o processo, eu vi lá um atendimento que é de todos. É muito engraçado. Você vai passando pelos corredores, já fui atendida por vários profissionais lá, é a mesma fala, é o mesmo jeito, é o cuidado. Se não for para melhorar, tem um padrão ali implantado. Quem passa pelo protocolo de atendimento das clínicas vivencia momentos de um verdadeiro spa odontológico, envolvendo uma experiência relaxante com qualidade técnica, multidisciplinaridades de toda a sua equipe. Olha só, gente, nós não estamos com qualquer pessoa aqui. Então, mais uma vez, minha amiga, seja bem-vinda e vamos bater um papo agradável. Aqui é vida real, sabe, Hélio? O que eu quero é inspirar as pessoas de casa a entender que nada é sorte. Existe uma jornada, existe um preço a ser pago, mas por trás tem um sonho, né? Tem uma vontade. Aquilo que as pessoas chamam de loucura, na verdade, é o que nós chamamos de missão e propósito de vida. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Como surgiu a Ellen Daniel, né? A Ellen Daniel primeiro na odontologia e depois nessa jornada de criar a própria clínica?
Na verdade, como surgiu, assim, foi uma estrada, né? Como você falou, são quase 25 anos. E eu não fui criada, eu fui criada para ser professora de uma universidade federal. Meu pai também era professor da Universidade Federal de Odontologia e eu sempre admirei muito ele, então a minha vida era para mim ser professora de universidade. Só que eu tinha algo, eu não me via satisfeita, eu não gostava do clima, eu não me sentia. Eu cheguei a dar aula, cheguei a passar num concurso para ser professora, mas eu não gostava daquilo. Cheguei a ser funcionária pública também, na odontologia, como dentista, mas nada da. Tinha eu vou falar vazio, aqui, um né? comichão aqui dentro. Estava faltando alguma coisa. E eu gostava era do meu consultório. Era lá que eu me desenvolvia, lá que eu gostava de falar com pessoas, de conversar com pessoas, de estar entregando o resultado. E aí foi que as coisas acontecem muito no início, quando você não entende, porque eu sou uma pessoa diferente. Hoje eu entendo que tudo aquilo que eu passei, quer dizer, demorou muito para chegar onde eu cheguei. Você vê, quase 25 anos. Porque naquela época não tinha um treinamento, pelo menos aqui onde eu morava, e exatamente para um público voltado para a área de odontologia. Então, eu tive que, pegando uma coisa daqui, uma coisa dali, eu fazia viagens, Então, eu começava a juntar ideias para trazer um melhor atendimento para o meu cliente. Tudo isso meio que no instinto, né? Eu estava no hotel, achava, nossa, que legal, como essa atendente fala bonito, como essa recepcionista, olha que café arrumado, olha que... E aí eu vinha trazendo a questão do cheiro, E aí você começa a estudar, pensa que não, você está aprendendo sobre atendimento. E atendimento de hotelaria. E você começa a observar os restaurantes, e faz isso, e faz aquilo. Aí você traz, aplica, não dá certo, volta, aí você bota, teu colaborador não gosta de fazer aquilo. Aí você desiste, porque ele desistiu, ele não botou em prática. Você não sabe, eu não sabia, não tinha sistema na minha clínica, então era tudo muito rudimentar. E aí você vai construindo, você na sua insatisfação positiva, não é aquela insatisfação de não ser grata. Não, eu era muito grata por ser dentista, eu era muito feliz com o que eu tinha, mas eu queria melhorar cada dia mais. E aí essa insatisfação me fazia com que eu buscasse mais coisas. Seja insatisfação mesmo financeira, seja insatisfação por eu não ter aquele sucesso, aquele glamour na minha profissão, até porque eu passei por uma fase da odontologia que era uma odontologia, estava entrando em depressão a odontologia. Antes desse boom de lente de contato, de faceta, Karine, ninguém gostava de ir para o dentista, ninguém nem falava. Você chegava no lugar, eu sou dentista. Era como se fosse um João Ninguém, uma pessoa até malvada, que você não gosta de visitar, você nunca quer ir para o dentista. Então, eu passei por essa fase. Aí, depois que vieram as lentes de contato, é aquela história. Você tem que se preparar, porque você não sabe que horas o cavalo selado vai passar. Então, quando eu comecei a me movimentar, não tinha esse boom. Então, quando veio o boom das lentes, que todo mundo começou a procurar dentista, eu já estava pronta. Só precisei aumentar de número de funcionários, aumentar o tamanho de clínica. Mas tudo isso porque a gente vai atrás de resolver. Sai do conforto, né? Eu já consegui aqui anotar alguns insights. Inclusive, eu vou providenciar o caderno dos podcasts, né? O que acontece? Muitas pessoas, elas querem apenas um modelo do seu nicho. Eu percebi que você foi procurar fora. Então, você estava em um hotel de alto padrão e você olhava para aquele hotel que funcionava. Porque, às vezes, o empresário, ele só quer estudar o segmento dele. Então, ele se limita. Porque o máximo daquele segmento é o que ele vai ter. E, então, ele não abre espaço. Imagine só, hoje, já é limitado. Eu ainda acho muito limitado o desenvolvimento humano no Brasil. Imagine uma pessoa que vai só olhar para o seu nicho. Então, ele perde muitas oportunidades. Então, aqui ficou muito claro para mim a sua visão de você não olhar para a odontologia, até porque não existia até então quem fazia isso. Ainda é muito novo essa questão da mentalidade de fazer um negócio dar certo em fruto de um atendimento de SL. Parece que é muito antigo, atendimento. As pessoas nem sabem o que é atendimento. É, humanizado. Né? Humanizado. Fala-se muito, atendimento humanizado. O nome é muito, mas quando você vai para o lugar, não é humanizado. E você olhou para o mercado. Então, você olhou para o restaurante, você olhou para o salão, você olhou para outra clínica. Então,
Muito, muito bom isso. E outra coisa, né, é o que eu acredito. A sua ambição, né? A insatisfação nada mais é do que a ambição, é o desejo de fazer mais, de inovar. Amei, parabéns. Outra coisa que eu queria saber, quais foram as suas maiores dificuldades? Porque com certeza você passou por centenas. Me conta aí como é que foi nessa jornada. Imagina aí lá no seu início, lá quase 25 anos atrás. O que você enfrentou de Pra pessoas, de situações, de tudo. O mais forte, na verdade, sou eu mesma. Porque era eu que, na desculpa, né? De que, eu não posso porque eu estou com um filho pequeno, eu não posso porque eu tenho que fazer minha pós-graduação, eu não posso porque eu não tenho dinheiro, eu não posso porque eu não tenho tempo. Então, eu procrastinei muitas coisas, principalmente antes de ser mentorada, antes de passar por esses treinamentos, que você realmente desvenda a sua mente, você começa a se conhecer, aí você se aponta como, poxa, eu estou com preguiça mesmo, eu estou inventando, Mas aí é uma sequência de coisas. Então, eu acho que a maior dificuldade de todas foi comigo mesmo. Se eu tivesse com 16 anos, eu tenho uma filha de 14 anos, e eu já procuro trabalhar a mente dela, né? Ela já participou de treinamentos com a Karine, eu procuro conversar muito com ela. Se eu tivesse a sorte que ela está tendo de ter sido trabalhada essa mente, com certeza não teria demorado 25 anos, né? E o pior que eu acho não foi o que eu deixei de usufruir, é o que as pessoas sofreram em cadeiras de dentistas porque eram mal atendidas, não por maldade dos dentistas, mas porque eles não sabiam, porque tem o mesmo problema de mentalidade que eu tinha. Então, quando eu penso hoje, quantos clientes poderiam ter deixado de ter passado por traumas, estarem hoje com seus dentes sadios, com aquele sentimento de alegria, com aquele sorriso, não com dificuldade de alimentação, com vários problemas odontológicos, inclusive traumas de verdade, poderiam ter sido resolvidos antes se eu tivesse tido a mentalidade. Mas na minha época não tinha também, aqui em Teresina, onde eu moro. Não era assim, as coisas eram muito mais difíceis. Então, acabou que eu me sustentei nessa dificuldade. Porque eu também poderia ter lido um livro. Sim, verdade. Mas, enfim, aconteceu desse jeito, mas que bom que aconteceu. Né? Então, para mim, a maior dificuldade é essa. A outra dificuldade é o fato da gente morar tão longe de onde as coisas verdadeiramente acontecem. Hoje, nem tanto. Mas antigamente era muito difícil. Viajar antigamente era mais difícil. As pessoas virem dar treinamento aqui era difícil. Ter treinamentos aqui É quase que não tinha, né? não tinha. A não ser se uma pessoa muito dona de uma empresa muito grande trouxesse um treinador. Então, a exclusividade. Então, assim, eu acho que o maior gargalo do dono da empresa, de qualquer empresa, é ele mesmo. As pessoas querem muito saber uma receita, né? Qual é a receita do sucesso? Qual é a tua visão sobre isso? Existe uma receita? Existe um caminho? Cada um faz o seu? Existe ali alguns parâmetros que eles... Qual é a tua visão? Qual é a tua mentalidade sobre isso? Receita. Sobre conquistar. Imagina que existe o sucesso, claro. Se eu olho pra você e falo assim, Elly, você alcançou o sucesso? Se você olhar pro que você ainda quer conquistar, você fala, não, ainda tem muito a conquistar. Mas se você olhar a Elly de 25 anos atrás e olhar, você consegue dizer, eu tenho sucesso. Uhum. Então, foi uma receita, foi uma métrica, foi uma fórmula. Como foi isso pra você? O que é sucesso, na verdade, né? Sucesso é muita coisa, né? É bem pessoal o sucesso, né? Mas, assim, de maneira geral, não tem receita. A verdade é essa, né, Karine? Por isso que a gente tem que buscar, porque se existisse a receita do sucesso, eu já tinha lançado esse livro, né? Mas não tem. Tem o que eu passei, o que eu aprendi, que é o que eu ensino para os meus mentorados, para eles encurtarem o caminho deles. Agora, eles, por sua vez, vão aprender comigo algumas coisas e vão procurar aprender com outras pessoas, outras coisas, e ficarem, quiçá, melhores do que eu, melhores do que as outras pessoas, e assim conseguir esse crescimento, seja intelectual, seja profissional, seja o crescimento que você está buscando. Então, receita não tem. Uma receita só não tem. Tem muitas receitas, né? Tem uma história que diz assim, quando
Quando não existe só um remédio para curar uma doença, é porque ele não é 100% eficaz. Por exemplo, eu vou te explicar melhor. Existe, por exemplo, pneumonia. Nós temos várias medicações, vários tipos de antibiótico para curar pneumonia. Por que não é só um? Porque ele não serve para todo tipo de pneumonia. Então, tem alguma coisa no seu negócio, na sua vida pessoal, no seu casamento, seja o sucesso de quê? Tem alguma coisa que é específico seu e você vai pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e fazer sua receita até conseguir o resultado. Então, não tem. Para mim, não tem receita. O que tu acha? Eu acredito que a receita seria exatamente isso. Você saber o caminho que você percorreu, você saber onde existe os gaps, onde foi a maior dificuldade para você e você descobrir como solucionar aquilo. Né? Então, quando você descobre como resolver aquele problema, ali começa a ser a sua receita, ali começa a ser a sua métrica. Eu concordo com você, realmente não existe um único caminho, não existe uma única fórmula. Eu acredito que tem verdades absolutas. Cara, e o que seria verdades absolutas? Quando vários caminhos te levam para o mesmo ponto. Então, ali é a verdade absoluta. Então, vamos falar de inteligência emocional. Existem centenas de pessoas que falam de inteligência emocional. Um vai falar sobre crença, o outro vai falar sobre a energia, o outro vai falar sobre programas, né, mentais. Mas existe uma verdade absoluta ali, existe um centro. Só que, vamos dizer assim, comercialmente falando, cada um precisa encontrar o seu fato novo. Então, a receita, ela é... Para mim, o conhecimento aplicado à prática, à vivência de quem? Por exemplo, eu tenho certeza que se a gente fosse mapear os 25 anos, você hoje, se você fosse voltar, você faria muitas coisas diferentes. Por quê? Porque você passou por aquilo, você sabe o tempo que você perdeu, você sabe o que deu certo e o que deu errado. Então, 25 anos, talvez, hoje, vamos dizer assim, tecnicamente, você passaria talvez 5 anos. Karine chegaria... Com certeza. Chega. Ontem nós estávamos em uma mesa almoçando em discussão, eu e o Jadson é farmacêutico, falando sobre esses Jadson, a medicina de hoje ela é mais assertiva do que a do passado. Isso não quer dizer que a do passado não era excelente. Só que a do passado precisou testar muito. Não tinha tantas ferramentas, não tinha. A própria medicina, quando ela iniciou, foi tentativa e erro, né? Então, hoje, é claro que os processos são mais eficientes. Tem a crença que fala, olha, as pessoas vão morrer aí com laser, as pessoas vão não sei o quê, vão pegar mais câncer. Claro que não. Tem muito procedimento que as pessoas morriam porque não se sabia como fazer. Ou seja, a evolução hoje acelera. Por isso que é tão importante momentos como esse. Por que eu falei tanto para você, Ellen? Acredita, lança. Porque às vezes tem aquela crença também no Brasil, né? Ah, é mais uma mentoria. Tem pessoas que só você vai alcançar. Tem pessoas que só a tal de Karine Paiva vai alcançar. Por quê? Porque tem pessoas que vão se conectar com essa jornada. E feliz daquele. O livro de Provérbios vai dizer, a sabedoria está na multidão de conselheiros. E quem é conselho? Conselho é diferente de opinião. Opinião eu dou, por exemplo, você pega pra mim, Karine, se a roupa tá bonita, eu vou dar uma opinião, porque eu ainda não sou formada em estilo. Então, eu não tenho ali... Eu me achava linda no passado com as roupas. Depois que eu fui ter as consultoras, eu digo, meu Deus, que tanta vergonha eu passei, né? Quantos contratos eu deixei de assinar porque eu não tinha noção de cores, de posicionamento. Mas eu achava que estava linda, era a minha opinião. Eu achava que meus dentes eram lindos, né? Então, não, calma aí. Então, eu acredito que o sucesso tem a ver com isso. Como alguém... que passou por uma jornada e ele te ensina, ele vai lá. E aí é particular, Karine Paiva, prefiro ser mentorada por pessoas que não sabem só a teoria, que de alguma forma elas aplicaram isso. Porque eu também sei que existem grandes cientistas, grandes professores que eles não viveram na prática, mas eles têm a teoria. Eu gosto de unir isso. E você, o que é que você acha? Não, eu acho que tem que sim. É bem diferente. Eu vejo muito, por exemplo, no meu ramo, eu vejo muito colega que na verdade, não é dentista e fala disso, só que ele não sabe o que é lidar com um paciente. Ele não sabe da questão do dente, da saúde, como é que você vai conversar, como que você vai dar notícia que todos os dentes da boca daquele paciente
estão com problema, enfim. Então, tem coisas que eu me paro, quando eu estou falando com os meus mentorados, eu digo, gente, eu fico pensando, como que um cara que não entende de odontologia ensina isso? Eles me fazem, por exemplo, perguntas, e eu digo, mas vem falar, aconteceu isso com o meu paciente assim, como é que eu faço? Aí eu fico, como que uma pessoa que não é da área, que não passou por isso, vai saber ajudar, né? Numa área tão específica. Agora, Karine, as pessoas, elas precisam também estar nesse ponto de humildade e de reconhecer que todos nós somos, em algum tanto, nós somos ignorantes. E eu vejo muito, né? Às vezes a pessoa até, às vezes, entra num treinamento, entra numa mentoria, mas ele entra achando que sabe tudo. Eu vim agora de uma reunião com uma pessoa e ela é da área do desenvolvimento humano. Fez alguns cursos até que eu fiz. E aí, isso é muito claro para mim. Quando alguém chega e fala assim, eu já fiz os cursos, eu não preciso mais fazer. Eu disse, essa pessoa nunca fez um curso de verdade. Porque uma coisa é você estar dentro de um centro de treinamentos. Eu conheço pessoas que vão para dentro de alguns cursos que passam o tempo todo no celular e faz uma foto e estou aqui fazendo. Mas elas não ficam, elas não vivenciam. É só para dizer, o estado de dominância dentro das feridas emocionais, o lado competitivo e controlador é tão grande que eu vi que a Ellen leu esse livro. Eu vou comprar também. Não leu, mas eu tenho um livro para dizer que isso é o senso de controle, né? E aí a pessoa diz que sabe, porque quem fez um curso, não interessa se fez em Harvard, se fez no Piauí, se fez em qualquer lugar do mundo, se ela fez de verdade, ela nunca vai abrir a boca e dizer que não precisa de outro, porque ela já sabe. Porque eu tenho 7 anos estudando, e todos os dias quando eu estou ali me submetendo, muitas vezes ao mesmo processo, eu digo, meu Deus, eu não sei de nada. Às vezes pela segunda vez, né? O Newton falava isso, né? Eu não sei que nada sei. E as pessoas acham que em Teresina tem muito isso. Não preciso não, eu já fiz. Já faço. Gente, você não fez, porque se você tivesse feito, você estaria ali. Porque a ciência vai provar que você precisa ter, pelo menos... Olha só, se o teu QI for muito expansivo, pelo menos 7 contatos com o mesmo conteúdo. Então, pelo menos, eles vão falar que a métrica mesmo é 21 vezes. 21 vezes, não é com o curso todo, é com um conteúdo. Vamos imaginar que você vai falar sobre processo de atendimento. Eles teriam que estar ali 21 vezes, ali te ouvindo para eles aprender. Aí a pessoa faz a metade de um curso e diz que não precisa mais. Então, essas pessoas nunca fizeram. Eu acho que isso é muito forte. Temos que ter cuidado com isso Pronto, você tem uma equipe, né? Uhum. Quantas vezes tu já ensinou pra ele a mesma coisa? Meu Deus, nossa. Não aprenderam. E a gente ficava com raiva, né? Quando eu era gestora, consultora empresarial, eu não entendia essa parte científica, como eu estudo cérebro hoje. Eu ficava, meu Deus, mas eu já falei sobre isso. A pessoa esqueceu. Ela esquece, ela precisa ter. A curva de aprendizado vai provar que com 21 dias... consecutiva é que você vai criar ali uma memória mais profunda, um conhecimento. Aí você faz um curso que você se distrai, que você tem um monte de estímulo. Faz sentido, minha amiga? Faz, claro que faz. Eu vejo muito isso aí, Karine. As pessoas, às vezes, ela até me pedem, eu quero que tu vá lá no meu restaurante, me diga alguma coisa, me dá um feedback. E aí, o que tu achou do atendimento? E aí, na hora que você vai falar alguma coisa, aí vem a tal da desculpa. Eu já falei tanto com minha fulana, com minha funcionária tal, e ela não faz isso, Ellen. Só se eu matar, né? É muito comum ouvir isso. Né? E aí a vontade que eu tenho, às vezes, é dizer assim, tu sabe de quem é a culpa? A culpa é de quem está ensinando, é de quem está orientando. Infelizmente, o que a minha empresa não entrega, falta de liderança ainda. E a maior líder da minha empresa sou eu. Então, eu estou falhando em algum ponto. Eu tenho certeza, algum ponto eu não fui clara. E não vai ter empresa. Eu estou falando isso, não é para deixar as pessoas arrasadas que não tem jeito. Não, é para saber que sempre tem o que melhorar. Por isso que eu aprendo. Por isso que eu já fiz dois treinamentos só iguais da Karine. Por isso que antes da Karine eu fiz outros treinamentos fora daqui de Teresina e ainda precisei fazer o da Karine e ainda fiz de novo. E boto gente da minha equipe para fazer, para ver se a gente vai aparando essas arestas, para ver se eu começo a entender de pessoas, de liderança, de humanidade.
para você levar e tocando o seu jogo sem passar por tantas dores, tanto sofrimento. É uma vida mais tranquila, verdadeira. Por mais... Eu tenho mais empresas hoje, tenho mais clientes hoje, lidero mais pessoas, mas eu tenho uma vida mais tranquila e mais feliz. E hoje eu tenho mais tempo do que quando eu era sozinha dentro de um consultório. Olha que coisa. Eu tenho uma pergunta para fazer. Hoje, qual é a sua maior dificuldade? Vamos imaginar assim. Você está em Teresina, você tem já 5 filiais, sedes pelo Brasil. Qual é a maior dificuldade na liderança? É a mentalidade das pessoas. Sempre, sempre, sempre. É que você ensina como aquela pessoa tem uma mentalidade ainda, vamos dizer assim, medíocre, no sentido de estar na média, né? Como ela tem aquela mentalidadezinha pequena, ela não consegue entender a grandeza, a importância daquilo que tu tá entregando na mão dela. Ela, às vezes, não sabe aonde ela pode chegar. Por exemplo, eu tenho um dentista que cuida de uma clínica, lá em São Paulo. Eu tenho que chegar para ele e dizer que ele pode muito mais. Que aquela clínica não fatura 2, 3, 4 vezes por causa da mentalidade dele, do medo de vender, porque ele não está levando a ferro e fogo ali, toda aquela sequência até chegar na venda, todo aquele atendimento, todo aquele processo. Às vezes ele não entende que aquilo ali a gente coloca como uma lei, é obrigada a passar pelo processo, porque a gente tem uma história que fazendo daquele jeito vai dar certo. E se ele se apropriar daquilo e tiver coragem e se mostrar que ele pode, que ele tem confiança, ele vai vender muito mais. E a clínica vai prosperar e ele, óbvio que ele também vai prosperar muito mais. E aí tem um mundo para crescer, né? E não achar que, não, eu estou aqui, eu tenho só que vender, é um pouquinho mesmo. Aceita, né? Não chega nem a passar, nem a passar, né? Na mente dele nem passa. Por isso que é importante você ter uma pessoa, uma mentora que olhe e diga assim, ó, o teu tamanho não é esse. Eu nunca me esqueço, uma sessão que a gente teve, que você me disse assim, nunca me esqueço, acho que isso foi o que mais me marcou, que você virou e disse assim, quais são teus planos? Quais são tuas metas, teus sonhos? Escreve aí para mim. Aí eu saí escrevendo, achando que eu estava arrasando. Aí eu escrevi, eu te entreguei, tu pegou, dá bem aqui. Tu pegou o papel, olhou e disse, tá muito pouco. Tá muito pouco isso aí. Ave Maria, está pouco demais. Tu não se enxerga, não. Aí tu descatitou. Foi. Ei, Ellen, é porque assim, verdadeiramente, eu até falei também sobre isso, né? Eu falo direto. Que uma pessoa falou assim, Karine, tem que ter paciência, porque as pessoas estão longe de entender o que tu quer passar. Eu disse, não, você tá errada. As pessoas, elas querem me encaixar numa mentalidade local. Eu disse, não, de jeito nenhum. Eu quero que as pessoas me procurem cada vez menos. É bem isso aí mesmo, viu? Eu quero que as pessoas me procurem cada vez menos. Porque quem vier tem que estar cansado de ser alisado. Porque a minha visão é uma visão de muita expansão e eu não vejo porque eu sou positiva. Pelo contrário, eu sou muito racional. Eu vejo porque quando eu olho para alguém, eu vejo o potencial em potência. Então, aqui, ainda falando a nível Piauí, mas estudando nível Brasil, as pessoas elas não acreditam do tamanho. Dizem que têm fé, dizem que acreditam, dizem que sabem quem são, mas não sabem. Então, olha e pensa que a vida se resume a um mínimo resultado. Por exemplo, quando eu lhe atendi e que eu conheci ali na prática o seu método, eu disse, isso aqui aqui é muito pouco, tem muito... E é porque você é uma referência, mas eu vejo em você um grande potencial a ser trabalhado para destravar. A odontologia humanizada, ela é algo novo. A experiência, como você falou, as pessoas sofriam muito, as pessoas não... Eu, por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento humano e trabalho com empresários. Eu estudei e entendi que o sorriso é um fator primordial para um fechamento de negócio. Uhum. Que você pode estar bem vestido, que você pode estar com o cabelo bem cortado, mas os seus dentes, dente mostra força, o dente mostra... É algo que passa um nível de
credibilidade, Saúde, de vitalidade. saúde, de vitalidade. Então, assim, as pessoas não se dão conta disso. Quando eu te falo assim, nada velho, nada quebrado, nada fora faltando. do- Aí você tá aqui sorrindo e tem um dente faltando. Ali é incongruente já. Então, neurologicamente, eu olho pra você, você tá sorrindo. Meu olhar aqui, ó. Você dá um sorriso, tá faltando dente na sua boca. Neurologicamente, eu tô entendendo que não tá completo. Você não tá completa, tá faltando alguma coisa. Então, podia estar faltando o dedo do pé. Mas o dedo do pé tá escondido no sapato. Entendeu? Então, o sorriso, ele é muito importante. Isso passa o quê? Valor, isso passa o quê? O senso estético mas o senso estético, ele tem um sentido. Ele vai passar confiança, credibilidade, segurança. Admiração. Uma pessoa que tá sem um dente na boca, quando ela vai sorrir, ela faz isso. Então, isso já neurologicamente atrapalha já totalmente. Mostra segurança. Não precisa nem estar sem dente, cara. Basta um dente estar mais amarelado do que o outro. Ou não ser um sorriso lindo. Hoje em dia, se você não tiver um sorriso lindo, você já se diminui. Com certeza. A baixa autoestima. As pessoas não entendem que baixa autoestima... É automático. É vários fatores. O que é baixa autoestima? Baixo valor. Autoestima é valor. Baixo valor. Se eu tô com tudo no lugar, eu já entro num campo para vencer. Eu vou lhe atender hoje. Se eu estou com tudo no lugar, eu fiz meu checklist lá, tá tudo ok, eu já entro com 50% de chance de arrasar. De arrasar. Então, 50% de chance ali já tá garantido. Os outros 50% eu vou... É técnica, é rapport, é persuasão, é qualidade. Então, isso é Você muito vai importante. se esforçar menos para que a outra pessoa ache muito valor em você, né? Você vai conseguir, se você realmente foi boa, mas você vai ter que lutar muito mais. Muito mais. Né? E nós estamos num mundo competitivo que não permite isso. Você vacilar ali nos primeiros momentos. Não dá. Tem gente resistente a isso. Mas eu tenho conhecimento. Amigo, até você botar seu currículo para fora, os 3 minutos já foi. Os 3 segundos já passou. Já passou. E aí você não vai... A pessoa nem olha. Não, você vai perder, você vai gastar muita energia. É verdade. Minha amiga, eu quero fazer outra pergunta. No que você acredita de verdade? Olhando para o sentido de vida, de negócio, de... Não, em tudo, eu acredito de verdade que existe, primeiro, eu acredito que existe realmente esse subconsciente, né? E existe essa força, que uns chamam de universo, outros, para mim, é Deus, né? Jesus, outros chamam de universo, enfim, outro nome. Então, existem essas forças e existe um inconsciente ou subconsciente, né? Aí já é com vocês aí dessa que estudam essa mente. Primeiro, existe isso. E você precisa estar alinhado. O seu espiritual precisa estar alinhado e valorizado com sua mente. Eles precisam estar alinhados, porque senão seu corpo vai ficar igual um zumbi na Terra, fazendo o que a manada está fazendo. Se você não se destacar... E aí é que vem outra coisa, que agora vai voltar para aquele ponto que tu disse o que atrapalha, que eu falei que era eu mesmo. Mas eu lembrei, uma outra coisa que atrapalha muito é o ambiente, Karine. É demais. Eu me lembro que a gente tá aqui, a gente faz um treinamento, a gente sai todo empolgado. Energizado, né? Energizado. Aí vai para casa, aí tem o pai, tem o irmão, que vai te destruindo. Tem um sócio que não foi. Exatamente. E aí não tá na mesma energia... E aí, tu vai baixando a tua. Em vez dele ir aumentando, é tu que vai baixar. Então, é uma coisa que não tem fim. Tu sabe por que a gente baixa energia? Não, diga aí. Tem 2 forças poderosas na nossa vida. Um é o ambiente, mas o ambiente ele é um fator decisivo para o senso de pertencimento. As necessidades humanas, ela começa com a necessidade básica, a necessidade vital, né, de sobrevivência. Então, a necessidade de comer, a necessidade de dormir, a necessidade de fazer sexo, são as necessidades primárias, né? Só que eu não me lembro agora quem é, um grande estudioso, ele disse que o ser humano, ele passou, nós temos várias épocas disruptivas na evolução do ser humano. Nós começamos lá na Idade da Caverna, aí veio as civilizações, foi uma mudança, e de lá para cá a humanidade tem passado por vários processos. Veio a internet, agora veio a IA, a inteligência artificial, certo? Me acompanha nisso. Agora esse cara, ele estudou que em dessas épocas, a humanidade passou por uma grande transformação, onde a necessidade primordial, que era a necessidade de abrigo, de comida, ela foi superada pela necessidade de pertencimento. Ou seja, não tem aquele ditado, né? Eu sempre falo, não existe ditado à toa, tudo tem um porquê. Até aqueles dos antigos, que os coitados não sabiam nem o que estavam falando, mas já tinham um porquê.
Nada é à toa. Até brincando, o que se fala tem um fundo de verdade. Tem gente que fala assim, que viva o luxo e morra o bucho, né? Tem aqueles ditados que falam assim, o teresinense não tem o que comer em casa, mas tá num carrão, tá usufruindo. Mas por que é isso? A necessidade de fazermos parte de tribos, a necessidade de pertencer, minha amiga, é surreal. Então, a tendência é, você veio aqui, você gostou de algo e você gosta da Karine, por você gostar da Karine e querer estar perto da Karine, você vai mudando, você vai se adaptando. Todo mundo colocou lentes. Meu amigo, nem se meu dente não precisar, eu tenho que colocar, porque eu preciso fazer parte, eu tenho que ser pertencente a esse grupo. Então, por que você sai de um treinamento desse? Um dia desse, aqui na mentoria, uma aluna saiu daqui, ela disse, Karine, tu me acaba, eu saio daqui arrasada, mas depois ela disse que vale a pena. Eu disse, olha, julgo desigual. Se você andar com um sócio que ele não tem a sua mentalidade, você tem tempo marcado para o seu negócio quebrar. Ou você se encaixa ou você vai quebrar. E é prova disso. Nós tivemos muitas empresas abertas no estado do Piauí, nesse ano, segundo o IBGE, mas muitas fecham. Por quê? Por conta das pessoas não estarem alinhadas. Por que o Brasil é o país que tem um número altíssimo de divórcio, de desalinhamento? Então, não adianta que a fé... Vamos ter fé que vai dar certo, vamos ter fé que nós vamos conseguir. A fé, ela precisa de ação, ela precisa de frequência, ela precisa de entonação, ela precisa. Então, Ellen, o senso de pertencimento. Por isso que você sai de um evento desse, energizada, eu vou vencer, eu vou conseguir. Aí chega em casa, seu marido não quer ir, tá com a frequência baixa. Você chega na sua empresa, seus colaboradores, que fazem o negócio acontecer, você vai gastar uma energia para convencer a eles. Aí aquilo ali tudo atrapalha. Então, verdadeiramente tem que ter muito cuidado com quem você anda, onde você está, porque isso vai definir os seus resultados. Isso é tão forte, minha amiga. Eu lembro que eu até lhe falei sobre isso, que para quem lê Bíblia, né, para quem gosta de Bíblia, Jesus tinha lugares que ele falava assim, ó, pro discípulo dele, se você for em lugar tal, se eles não lhe aceitarem, quando vocês saírem de lá, vocês batam a poeira, que nem a poeira dos pés. Não pode. E quando ele foi curar uma pessoa aqui, claro, para quem acredita nisso, né? Eu gosto, para mim, tudo parte dele. Quando ele foi curar uma pessoa, aliás, ressuscitar uma pessoa, o ambiente estava cheio de pessoas. E ele falou que sai todo mundo e tinham 3 discípulos com ele e só chamou 2. Porque naquele momento ele precisava de alguém que tivesse a mesma visão, a mesma fé, acreditasse. Então, eu me preocupo muito com os empresários. Eu, inclusive, falei isso para você, Ellen. Se você não tiver pessoas que estejam... Não é igual, porque a gente sabe que... Alinhadas, né? Mas alinhadas não vai. Então, faz sentido isso para você? Faz. E, assim, algumas pessoas você não pode largar, né? Então, essas pessoas você tem que ter a paciência, né? Tem que ter a sabedoria de conduzi-las. Às vezes, é um funcionário muito bom e que você enxerga que tem como melhorar. Porque a gente tem que entender também, Karine, por exemplo, você, no seu nível aí de conhecimento da mentalidade, sobre mentalidade, que os seus alunos não têm essa mentalidade. Então, assim como eu tenho que ter noção, porque eu não estudei o tanto que a Karine estudou sobre esse assunto. Então, a Karine não pode querer que eu tenha a mentalidade dela. Assim como eu, que já fiz um monte de treinamento, já li muitos livros, eu não posso exigir que o meu colaborador tenha a mesma mentalidade que eu. Então, eu preciso ensiná-lo. Só que eu também, como líder, eu tenho que ensiná-lo. E muitas vezes os líderes, eles jogam para o liderado fazer, sem ensinar. E o ensinar não é só uma vez você ensinar, não. Você tem que fazer primeiro com ele. 21 vezes. Você vai ter que fazer com ele, depois você vai ter que olhar ele fazendo, vai conferir se ele está fazendo, depois você deixa ele fazer só e volta. Então, assim, é uma mão de obra, não é fácil. Tem todos os processos? Tem. E tem empresa que já tem todos os processos iguais aos que eu tenho. Eu já passei esses processos para essa empresa, dei de presente. Mas não faz. Porque tem que ter a resiliência, a resistência de estar ali ensinando, cobrando, ensinando, mostrando, levando a turma para fazer outros treinamentos para poder eles abrirem a mentalidade e fazerem como você, que já tem o treinamento, que já sabe, que tem aquele... Faz. Não é assim, jogar. Mas é fulano de tal, não sabe. Então, tira ele da equipe e vamos contratar outro que tem um perfil dominante, influente, não sei o que vai servir. Não é assim também.
As pessoas precisam ser ensinadas, porque elas não sabem. Ora, se eu tinha uma condição, meu pai era professor de universidade, nós tínhamos uma condição financeira boa, eu estudei em escolas boas e tinha milhares de bloqueios, de crenças erradas. Imagina uma pessoa que foi criada verdadeiramente por pais que muitas vezes largaram, que ficou na casa de fulano, foi criada em creche, foi não sei o quê. Pode acontecer ou não de ter tido menos instrução do que eu. Então, como que eu vou querer que eles façam isso? Então, eu, com sabedoria, eu preciso ter essa resiliência, essa paciência que a gente não tem. Mas tem que ter cuidado para isso não ser teu sabotador, por exemplo. Não, mas aí é que tá. Eu tenho que ter a sabedoria e entender. Uma vez eu ensino, é isso que eu estou dizendo. Ensina uma vez, faz para ele ver. Ele não sabe, ele nunca foi num hotel para ver como é que é uma recepcionista. Como que a minha recepcionista nunca foi num hotel 5 estrelas, nunca conversou numa mesa de café com uma pessoa super educada. Como que ela vai ter o atendimento que eu quero que ela tenha? Eu tenho que transformar isso aí numa coisa normal para ela. Eu tenho que ensinar, eu tenho que treinar. Eu não posso dizer, você vai dizer, olá, seja bem-vindo, nananã. Ela vai dizer, meu Deus, daqui a pouco, quando eu virar as costas, ela não faz. Só que antes do treinamento, tu tem que contar com o quê com essa pessoa? Porque vamos lá. Tem que ter a boa vontade, a iniciativa, aí tem que ter. Aí sim, né? Aí tem aquela história. A pessoa tem que ser a pessoa... É outra coisa que eu sempre falo lá na clínica. Sempre a Elaine está aqui, ela não me deixa mentir. Autorresponsabilidade. Por tudo. Pelo trabalho bem feito, pelo trabalho mal feito. E agora, que nós vamos implementar lá, a partir de que eu estou mexendo muito com a cultura, é a questão da não aceitar desculpas. Então, se eu chegar aqui para você, lhe der você sabe como é que tem que fazer. Entregar isso aqui no prazo tal. Fulano, isso aqui não foi entregue no prazo tal. Pronto, acabou bem ali. Você não precisa dizer que foi um atraso da firma tal, do laboratório tal, que foi um atraso porque foi outra pessoa que se atrasou, porque o pneu furou, porque adoeceu, porque fulano morreu, fulano. Não quero saber. Então, a partir de agora, eu só quero mostrar que está aqui o erro. Não quero saber, porque a pessoa... Pode acontecer intercorrência? Pode. Mas uma pessoa prevenida, ela vai fazer antes da hora, ela vai fazer bem feito, ela vai pedir ajuda, ela vai se mobilizar, alguma coisa vai acontecer. Vai se antecipar. Isso é muito real. Ontem, o meu filho Guilherme, ele é responsável pelas garrafas de água lá na minha casa. E não interessa se tem a Toninha, que é funcionária, se tem a mim. Eu dei pra ele uma responsabilidade, pra ele aprender a ter responsabilidade na vida. Claro que ele vai pra escola, ele tem o jogo dele, mas quando ele tá em casa, ele tem. Ali é pra ele começar a olhar pra vida e entender que a gente precisa ter. Aí ontem eu cheguei em casa, não tinha a garrafa cheia. Aí tava todo mundo almoçando. Disse, Guilherme, tá sem água na geladeira. Mamãe, mais eu disse, Guilherme, sem justificativa. Mas sem justificativa. Aprenda que a justificativa vai te fazer ser um fracassado na vida. Porque quem justifica nunca vai ser bom em resolver as coisas. Porque quando eu tô aqui falando com você, eu tô querendo justificar, eu tô querendo me defender. Então, eu não foco na solução. Então, as pessoas dizem, inclusive a autorresponsabilidade, ela foi muito banalizada. É igual gratidão. O povo pensa que ser agradecido é ser grato. Não entende. Uma vez, uma mentorada falou assim, Karine, eu comprei um carro de 300 mil reais, todo mundo ficou impactado na minha casa, na minha família, mas eu achei que dali tão normal, eu tô sendo uma pessoa ingrata, será isso? Não, tá certo, porque gratidão não é sobre ter um carro, você tem que ser agradecido pela vida, você tem que ser agradecido pelo carro, pelo seu resultado, mas gratidão é pela vida, a vida que te proporcionou fazer coisas que você não conseguiria pagar. Então, é igual justificar. A autorresponsabilidade não é você ser uma pessoa que sabe que o outro tem que mudar, que a vida não depende do outro. Ser autorresponsável é você entender que você, independente de qualquer coisa, está no controle, está no comando ali. O que aconteceu ou não é um fator seu. Eu comprei um carro, o carro foi roubado. Pois é, mas quando você comprou um carro, você sabia que ele podia ser roubado, ele podia ser batido, ele pode ser a maior marca de carro que saiu sem carro, não deu um problema, o seu pode. Porque isso é você ser autorresponsável. Infelizmente, as pessoas não dizem. É igual atendimento humanizado, né? Todo mundo diz que... Tem. E uma coisa que eu vejo muito, ainda sobre a autorresponsabilidade, a desculpa que você dá, é a mesma coisa de você se abstrair, né? Quanto eu me afastei da questão política,
Não vou mexer com isso, tenho nada a ver com isso, né? Um pensamento egoísta, um pensamento medíocre de pessoas que não são autorresponsáveis. Por quê? O presidente está lá em Brasília, não vai afetar o meu negócio? Vai afetar, sim. Nós estamos todos no mesmo barco. O que acontece na empresa do seu chefe, não pense que ele sozinho vai ter a falta de benefício ou prejuízo, vamos dizer assim. Não é. Não se preocupe que vai respingar em você. O que você faz para outra pessoa, de bom ou de ruim, vai respingar. Tá todo mundo no mesmo barco. Verdade. Não tem como. Então, se eu estou achando que aquela confusão lá em Israel tá tendo bomba e guerra lá, não vai atingir a nós, vai sim. Se o pessoal que veio da Venezuela, né, que estava tendo, não vai atingir a nós, não estou nem aí para esse povo, pois esteja, porque ele pode ser aquele pedinte que está ali no sinal, que vai jogar uma pedra no seu carro, que vai maltratar seu filho, porque seu filho está caminhando indo para a escola e vai roubar um tênis. Então, não tem jeito. Nós estamos aqui no Piauí, em Teresina, mas vai ser abalado. Não tem jeito. De alguma maneira, a gente sempre afeta. Então, essa mentalidade que nós precisamos começar a trabalhar. Principalmente essas cidades que ainda são menores, menos desenvolvidas, que as pessoas ainda são... Ainda está difícil de abrir, né, essa cabeça e explicar. Então, nós vamos trabalhar isso urgente com as pessoas que estão com a gente, são os nossos colaboradores, parceiros, para que a gente gere na nossa empresa essa humanidade de verdade. Né? E sermos pessoas sempre pensando... Por que a gente vê cidades aí no mundo, países do primeiro mundo... em que as pessoas têm ali umas revistas para vender no meio da rua. Cada um deixa uma moeda e pega uma revista. Ninguém pega 10 revistas, não tem? E por que aqui no Brasil você está sendo assaltado num ponto de ônibus e todo mundo vira de costas e deixa você se lascar? Todo mundo. Né? Então, assim, é um negócio assim... Acho que eu me arrepio, porque dói. Hoje eu enxergo assim. Né? A nossa mentalidade pequena, a nossa despreocupação com o outro. Quanto está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo no mesmo barco. Quando eu comecei a jornada do desenvolvimento do estado do Piauí, foi o que eu mais ouvi. Não vai dar certo aqui, isso é muito caro, as pessoas não querem, sabe? Quantos empresários riam, né? Tipo assim, não, quanto é? Esse valor aí, não, é muito caro. E iam para outros aqui em Fortaleza, né, mais próximo, pagando 5 vezes mais. Então, não era sobre o conhecimento. É porque, no fundo, o objetivo não era o conhecimento. O objetivo era o status, o objetivo era saber que eu estou em um lugar que eu possa fazer uma foto, independente se eu vou ter conhecimento ou não. Então, quando eu comecei a levantar a bandeira de fazer do Piauí um estado onde as pessoas teriam acesso ao desenvolvimento, era para mudar a mentalidade, porque eu sabia que brigar com essas pessoas, ir pro meu Instagram e falar que as pessoas estavam com preconceito, brigando, não ia resolver. Eu teria que calar a minha boca, silenciar naquele momento, mas trabalhar duro para mudar essa realidade. Agora, o que eu faço? Eu não invisto em quem não quer. Então, o meu comercial aqui, a Andréia, eu trabalho muito isso na Andréia. Tem pessoas que a Andréia fica, sabe, como se ela estivesse pedindo um favor da pessoa. Diz, Andréia, essa pessoa não está pronta. Ela é aquela que vai me dar trabalho no treinamento. Porque se ela não está pronta para investir, ela não está pronta para receber. E ontem eu vi um vídeo de um grande mentor no Brasil. Cara, eu queria ter replicado isso na minha rede social. Eu tentei, porque era no Stories, e eu tentei conseguir lá baixar, mas não deu certo. Ele falando sobre isso. Amigo, se você não está disposto a pagar pelo valor de adquirir o conhecimento, você não está pronto para receber a transformação. E hoje eu já acreditava, hoje eu acredito muito mais. Quando eu te falei sobre a equipe, é óbvio que eu não posso exigir do Gabriel que ele pense como eu penso, que ele esteja no mesmo nível, até porque eu tenho uma jornada e ele tem outra. Mas tem uma coisa que eu não abro mão. Se o Gabriel não quiser seguir a jornada, eu não consigo ficar com ele. Então, graças a Deus, eu me desprendi disso, sabe? Isso é para qualquer pessoa. E é uma dificuldade mesmo. Eu consigo respeitar. Vamos imaginar que você é minha amiga, eu amo você demais. Mas você chega para mim e fala assim, não, eu não quero me desenvolver. Então, eu consigo
lhe deixar lá, respeitar o lugar que você quer ficar. Mas eu não consigo andar com você. Eu não consigo. Por quê? Eu iria contra aquilo que eu falo. Eu falei para essa colega hoje, falei assim, sabe o que acontece? Vocês falam demais e fazem de menos. Vocês falam que o ambiente vence, vocês falam que nós somos a média, só que vocês são os primeiros a aceitarem. Vocês não compram uma briga de se posicionarem. Então, não adianta eu andar. Eu sou casada com o Jadson. O Jadson é a pessoa hoje que mais tem que me acompanhar na mentalidade. Por quê? Além de andar ao lado dele, eu tenho relação sexual. E isso é mais forte ainda, porque a troca de energia ainda é maior do que só andar com você. Então, eu entendo tanto sobre isso que eu não posso me permitir. Então, nós temos que parar de falar tanto e começar a viver, porque o país muda, as pessoas mudam quando a gente começa a entender e a aplicar. Então, se a Ellen... Por isso que é importante na empresa. A empresa ela tem a pirâmide, tem o operacional, tem o estratégico e tem tem o operacional, tem o tático e o estratégico. Então, o operacional, não dá para Ellen realmente exigir do operacional. Ali... É como a Bíblia fala, tem que ser um leite, não dá para dar comida com osso, então você vai. Mas o teu tático, a tua liderança tem que estar na sua frequência, tem que estar pelo menos ali próximo, porque senão você não consegue escalar. E eu entendi outra coisa, minha amiga, não é sobre a gente. Quando você se levanta para ser mentora, você está transformando vidas. Você está levando dignidade para as pessoas. Você está libertando as pessoas. Hoje, nós fazemos o mesmo ID de 2000 anos atrás. Nós estamos libertando pessoas. Libertar pessoas não é libertar financeiramente, é libertar mentalmente. Então, o papel de ser uma empresária de sucesso, o papel de ser uma mentora de sucesso não é sobre você ter milhões na sua conta, não é sobre as viagens internacionais que você vai fazer, não é sobre a roupa, o carro que você vai ter, é sobre a quantidade de vidas que você tirou da escravidão, você tirou da mediocridade. Um dia desse eu vi o Pablo, vou falar do Pablo. Ele foi para Angola aí, foi fazer... Mas eu achei massa aquilo. Ele não deu a casa pronta. Ele criou a forma das pessoas fabricarem os seus tijolos. E ele fez as pessoas construírem as casas. Cara, isso é fenomenal. O povo chama ele de louco, quem quiser chamar. Mas é sobre isso, é sobre você desenvolver nas pessoas uma mentalidade de capacidade. Ali eles vão se tornar profissionais. Eles podem começar a fazer, ao invés de ficar só esperando um empresário brasileiro que deu dinheiro, ele foi além. Ele deu dinheiro, mas ele ensinou você a fazer. Então, eu acho que o Piauí vai começar a mudar. Assim como o Brasil, falando do nosso Piauí, quando os empresários, eles não... Primeiro tem que abrir a mentalidade. E quando eles não aceitarem mais as pessoas que não querem. Se você pegar alguém, você pegou a Elaine, ela pode não saber de nada. Você vai lá, vai trabalhar, você vai ensinar tudo para ela. Mas se ela não acreditar, se ela não quiser, você está se sabotando. Tem que responder, né? Eu estava falando sobre isso hoje. Uma das características que nós vamos exigir a responsividade. O que é isso? Eu entrego, faço um treinamento. Tem que mostrar que valeu a pena. Que ela entendeu, que ela se modificou para melhor. Se não responder, então deixa morrer. Tira fora, não adiantou. Né? Que nem eu notei, sabe? Não é porque a gente está aqui no teu podcast, mas as 3 que foram fazer treinamento de metamorfose voltaram diferente. Ainda hoje eu estou colhendo resultados. Elas voltaram diferente. Eu sei que tem um contexto que vai tentar voltá-las para o normal. Mas a porta foi aberta. Alguma coisa ficou. E agora cabe a elas crescerem mais, buscarem mais. E saber que ali é apenas um degrau, né? Ali é apenas uma semente que elas vão ter. Mas eu quero perguntar mais sobre você. Quem é a Ellen Daniel com relação assim, à mentalidade, à perspectiva do futuro? O que você quer fazer pelo mundo? Porque a gente não muda o mundo, mas a gente muda um espaço, nós fazemos uma diferença. Às vezes achamos que é pouco quando a gente olha para o oceano, mas é ali que começa tudo a acontecer, né? Às vezes os loucos é quem fizeram algo que transformaram de verdade o mundo em um lugar melhor. Eu acredito muito nisso. E eu vejo que você tem esse desejo, eu vejo que tem uma causa por trás. Você poderia ser uma pessoa de cruzar os braços e pronto, já tenho
minha clínica, já tenho meu negócio, já tenho meu brand, mas você tá ali se desafiando, tá ali buscando. Então, o que você quer de verdade? Qual é o teu desejo? Qual é teu... Não é o resultado, eu quero saber ali a essência da Hélia. O que é que queima nesse coração? Na verdade, quando a gente começa, né, essa caminhada, esse crescimento, nós estamos pensando, eu estava pensando em ganhos financeiros. Verdadeiramente falando, eu queria ganhar mais. Eu tinha tido minha filha, eu fiquei uma época parada depois que eu tive minha filha. Por opção minha, eu dei uma desacelerada no profissional. Então, foi por causa de dinheiro, eu queria ganhar mais para dar a melhor vida para ela, para minha família, que eu comecei. E aí você vai, eu já falei até para ti que eu me sinto, ainda hoje eu sinto, estou me sentindo menos agora, né, de uns meses para cá, porque nós estamos sempre em evolução. E aí eu me senti assim, parece que eu sou um trator que colocaram no meio de um terreno que vai ter que desmatar, e eu piso no acelerador e saio desmatando tudo que aparece na minha frente. Não é para desmatar? Então, eu vou derrubar planta que não é para derrubar, vou passar por cima de animal que não é para passar, mas não é para entregar aquilo ali limpo. Então, eu era muito assim, nessa avidez por crescimento, por sucesso profissional. Como que eu sinto, como é que eu estou hoje? Hoje eu já me vejo muito mais na posição de servir de modelo. Então, hoje eu estou muito mais preocupada com o que eu estou passando para os meus liderados, para os meus clientes, como pessoa. Que exemplo, pronto. Que exemplo que eu estou dando para as pessoas que estão próximo a mim. Então, assim, todo líder não é um papel de status, né? É um papel de cobrança, de exigência e de você mesmo para com você mesmo. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Porque muitas vezes você nem recebe a validação, nem o reconhecimento. E é sozinho, né? Você sozinho. É muito solitário. E você não pode pisar em falso. Então, como que eu vou exigir que a minha secretária, minha recepcionista, seja uma pessoa justa, que ela seja íntegra, que ela não me desvie verbas minhas, se eu estou desviando do governo, por exemplo, que é muito comum aí, o pessoal não quer passar nota fiscal, por exemplo. Uhum. Como que eu estou dando o meu jeitinho aqui de tirar alguma coisa de alguém. A gente faz isso. Nós, seres humanos, somos assim. Nós nascemos com esse pecado dentro da gente, né? Nós somos assim. A gente precisa ser moldado em boas, né? Em virtudes. Mas nós nascemos ruins. A natureza é pecaminosa, né? A nossa natureza é má, né? O fácil para a gente é o mais comum. fácil, é o comum que acontece, o melhor caminho é o mais rápido, é o que vai enrolar, o que vai passar por cima de alguém. Não, eu não devo satisfação. Ele me ajudou até aqui, mas deixa ele para lá, né? Quando, na verdade, seria ir mais devagar, mas ir junto com ele. Alguma coisa assim que sempre pensando no bem maior geral, no geral, sempre. Então, hoje eu sinto como é que eu estou hoje. Eu percebo esse papel de compartilhar o que eu sei, para que haja essa... Não é o bem... Antigamente era o bem, era o meu paciente final, era o meu paciente. Hoje já não é mais. É o paciente de todas as clínicas. Tanto é que tem dentistas, parceiros, que trabalham nas minhas clínicas, que ele diz, poxa, na mentoria tu vai entregar o ouro. Tu vai ensinar para as outras clínicas a fazer o que a gente faz aqui, teus concorrentes, né? Quer dizer, é um pensamento muito pequeno. A gente tem que pensar, já pensou a odontologia prazerosa? Aquela odontologia que é bom ir para o dentista. Hoje eu tenho que ir no dentista fazer minha limpeza. Os meus pacientes, eles adoram ir fazer limpeza. Mas amam, eles vão relaxar. Então, já pensou? Todo mundo ganhando bem, todos os dentistas ganhando bem, sendo bem vistos, tendo aqueles congressos maravilhosos. Aí, isso é bom para todo mundo. E para os clientes? Para todo mundo. Então, não vai chegar tanto cliente com a boca tão detonada para mim, que precisa fazer retratamento, porque não foi bem feita. O custo investido nisso é enorme para uma clínica ter que reabilitar primeiro, poderia girar muito mais, né? Muito mais. E sem falar na mentalidade, porque o que eu ensino para minha recepcionista, para o meu dentista parceiro, vai respingar lá na casa dele. Porque quando ele chegar lá na casa dele, já acontece muito, por exemplo, eu vejo, por exemplo,
tem um dentista, eu não vou falar nomes aqui, eu ia falar, mas não vou. Que ela chega e diz assim, Ave Maria, haja paciência com a minha irmã. Então, hoje ela enxerga que a irmã dela é mais calma, é mais procrastinadora, tá mais relaxada. Tá mais acomodada. Tá mais acomodada, mas por quê? Porque ela já foi ativada em algum lugar, ela sabe que aquilo ali... Então, assim, olha o que tá repercutindo. Né? Aí tem os filhos das meninas que já vão nascer e crescer em outra mentalidade. Então, vai crescendo. Então, é esse mutirão, esse negócio que vai crescendo, que foge do que eu estou lucrando, foge do que eu quero, das minhas coisas materiais. Isso é tão interessante, Ellen, que um dia eu estava conversando com a minha equipe, eu converso muito com os meninos. E essa mentalidade, eu falo assim, gente, as pessoas que são milionárias de verdade, elas são amigas. Elas são próximas, um ajuda o outro. E aqui no Piauí, eu vou tentar marcar uma reunião com uma pessoa para levar para um projeto meu. A pessoa não responde, não marca. Aí eu falo com um cara hoje que fatura 500 milhões, ele me responde. Quem é que tem mentalidade? Entende? Assim, aqui do lado, vamos dizer assim, como dizia a minha avó, na comieira da casa... A pessoa não te dá atenção, não fala, porque a mentalidade é da escassez. Não, eu não vou me unir a fulana, não vou, porque se ela ganhar, eu vou perder. Entendeu? E aqui, do outro lado, as pessoas que estão crescendo, eles estão juntos, eles estão jantando juntos, eles estão compartilhando. Eu achei lindo um dia desse ali, o Wendel lá, no meu segmento, vou falar do meu segmento. O Pablo, no maior lançamento dele agora, recente, o Wendel nos bastidores, entendeu? O Pablo fez o lançamento do Paulo, um pega o funcionário e empresta para o outro, porque, cara, é comprovado, se a odontologia começa a te ouvir, você vai replicar o que está dando certo, isso vai crescer, as pessoas não vão chegar lá na tua clínica com tanto medo de ser enganada, quantas pessoas tu não fecha processo porque elas estão com medo, porque já passaram por 3 clínicas que erraram, que não fizeram o processo correto. Então, quando as coisas começam a ser ensinadas, replicadas, existe uma união, todo mundo cresce. Por que o país, ele poderia hoje ter o maior índice de sucesso nas pessoas? Porque é muito fechado, é muito restrito. A mentalidade de escassez, a mentalidade de que para que você ganhe, eu tenho que perder. Não é assim que funciona. E o nosso Piauí precisa evoluir muito nisso. Muito mesmo, das pessoas se unirem. Não unir só pelo interesse ali de ganha-ganha, mas unir pelo interesse de contribuir. O interesse, eu me lembro bem inclusive daqui a pouco nós vamos gravar com a Andressa, que quando ela contou a história do Vasto, né? Quando o Vasto explodiu, ela até falou, foi uma das horas que ela se emocionou, que todos os franqueados se movimentaram, pegaram jatins, vieram para cá, enquanto um estava preocupado se ele ia se levantar ou não, se agora quebrou de vez. Quem é grande, quando eu falo grande, na grandeza, na nobreza real, vieram e disseram, não, calma aí, vamos nos unir, vamos resolver isso rápido, né? Então, eu penso muito nisso, por isso que eu acredito. Agora, tu imagina, antes de tu concluir aí, só para tu não fugir da história, agora tu imagina o que a Andressa e o marido dela vão fazer se acontecer qualquer problema em outro restaurante que não é deles. Eles vão fazer a mesma coisa. E aí fica essa corrente, esse negócio. Né? Eu acredito, para mim, para a Karine Paiva, o maior insight da minha vida até hoje é ande com pessoas nobres, não pessoas ricas. Pessoas que têm nobreza. Porque quando você vai estudar o sentido de nobreza, você vai entender isso. É igual prosperidade. As pessoas pensam que prosperidade é ter dinheiro. Toda pessoa próspera tem dinheiro, mas nem todo mundo que tem dinheiro tem prosperidade. É igual a nobreza. Nobre, a pessoa nobre. Hoje eu tive uma reunião com o Dr. Valdeci Cavalcante. Não sei se você conhece. Saí de lá e eu falei assim, meu Deus. É demais. Eu quero ficar aqui, sabe? Olha, me recebeu numa humildade. Um cara daquele, ele poderia botar banca,
Ele poderia botar 10 pessoas. Ele recebeu, olhou pro projeto e falou assim, minha filha, isso aqui é fantástico. Olha, você vai falar com fulano. Ele é do bilhetinho, né? Ligou ali. Cara, é disso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas assim. De pessoas que olham pro outro. Se eu não tiver nada para agregar na sua vida, minha amiga, eu vou calar minha boca. Eu nunca vou receber uma ligação de alguém e vou dizer, olha, isso aí não vai dar certo, não. Se eu não puder dizer algo positivo, eu vou dizer assim, minha amiga, tenha fé e eu vou orar por você. Né? Vai dar certo. Porque, gente, não tem coisa pior do que você... Uma vez eu vi, Ellen, um vídeo do Thiago Brunet. Sabe, tem coisas que eu ouço e que aquilo ali marca a minha vida. Ele disse, Ellen, que tem 2 tipos de pessoas no mundo. Tem as bloqueadoras e as pessoas facilitadoras. Aquilo ali marcou minha vida que até hoje, tanto é que eu tô aqui falando. Ele disse que chegou em um aeroporto e ele tinha um voo e ele tinha tido um problema em casa e ele se atrasou. Ele disse que é uma pessoa muito metódica, muito organizada, mas naquele dia tudo deu errado. E ele chegou, o voo já estava atrasado, ele estava só com a mala de mão e chegou lá para fazer não deu tempo de fazer o check-in antes. E aí a pessoa lá veio caminhando e ele disse assim, moça, o meu voo vai sair, eu não posso perder porque eu tenho uma palestra. Se eu perder isso, tem milhares de pessoas me esperando. E a moça disse, problema seu, porque aqui tem um horário, você tinha que chegar aqui 1 hora antes. E ele agoniado, e a moça, cadê seu documento? E ele, não, já está aqui o celular. Eu sei que aquela moça estava fazendo de tudo para ele não ir. Aí veio uma pessoa do lado e disse assim, com licença, e vamos caminhando. E ele disse que enquanto ele caminhava, aquele outro atendente foi. Ele disse, naquele dia, ele entendeu que existem 2 tipos de pessoas no mundo. As que vão te bloquear, as que vão te atrapalhar e tem as que vão facilitar. E eu creio muito nisso. Na vida vai ter as pessoas que vão ser facilitadoras, aquelas pessoas que vão estar no teu caminho para te fazer ter uma vida mais fácil. Fácil no sentido de, cara, já tem tanta coisa para dar errado, deixa eu te ajudar aqui a fazer acontecer. Exatamente. Deixa eu ser uma como é que se diz? Algo bom na tua vida, no teu dia a dia. Enquanto partida, por exemplo, o Brasil, né? A questão do órgão público e tudo, você vê ali que é tudo para dar errado, tudo para dar tudo agarrado. Eles fazem questão de dificultar. Eles sentem prazer, né? O vício, assim, dizer, eu vou destruir. Eu tava no salão me maquiando e uma outra colega lá falando, Karine, quando a gente vai negociar com mulheres, é difícil, né? Eu disse, amiga, é porque assim, ó, a mulher, quando ela está no segmento profissional, ela está com energia masculina. Ninguém que faz negócio está com energia feminina. A energia do negócio, a energia do executar é a energia masculina. No mundo existe a masculina e a feminina. Então, nós estamos aqui, nós somos empresárias. Naturalmente, nós temos uma energia masculina ali desenvolvida também. Então, quando eu estou negociando com uma mulher, é uma energia masculina com outra energia masculina. O homem, quando ele está com outro homem, ele não é competitivo, ele não quer ali mensurar quem tem mais força. Da mesma forma, 2 mulheres, 2 energias masculinas. Então, se aquelas mulheres não tiverem inteligência emocional, ela vai bloquear a outra, porque é como se ela estivesse competindo. Ou seja, o feminino, ele integra, o feminino, ele acolhe, o feminino, ele traz esse senso de união, de nutrição. O masculino, ele é competição. Por isso que, quando você vê mulheres fechando negócio, é como se elas estivessem ali. Não, eu vou, né? Vou te bloquear aqui, porque você não pode ser melhor do que eu, você não pode, não era para ser. Quando as mulheres, elas estão curadas no seu feminino, Ellen, elas somam, elas se unem, né? Elas fazem ali vão se unir, vamos fazer aqui uma cesta básica, vamos aqui fazer uma lei que vai beneficiar todo mundo. Todo mundo, elas querem cuidar das pessoas, elas querem ajudar. Isso é o feminino. Assim, quando você vê um homem mais sensível, quando você vê um homem ali com um projeto de lei, um homem que está se unindo com outros homens, é porque ali tem uma energia feminina desenvolvida. Esse é o grande X, saber como é que tá o equilíbrio, né? Como é que tá a minha energia. Faz sentido? Faz. E pra gente finalizar, eu quero fazer uma última pergunta para você. O que mudou na sua mentalidade? A mentalidade da Ellen, de quase 25 anos atrás, para essa mulher. Eu sei que de hoje em diante vai ter muitas evoluções, mas até hoje, o que mudou? O que você hoje tem como mentalidade?
Cara, vamos ver se eu entendi essa pergunta, né? O que eu era antes, eu era medíocre. Eu tinha vergonha, timidez. Eu me preocupava com o que os outros iam dizer. Eu tinha medo de fazer as coisas e não dar certo. Eu ia procurando segurança. E hoje eu sei que não existe isso. Eu acho que era por aí. Só aí já dá para amarrar muito uma pessoa. Que eu lembro mais forte era isso. Era assim, queria as coisas muito certinhas, certeza que ia dar certo. Eu desconfiava muito quando uma pessoa vinha com uma ideia, por exemplo, a ideia de uma nova mentalidade, eu desconfiava. E quando hoje eu já faço o contrário. Eu primeiro acredito na pessoa. Depois eu posso até ver que ela está mentindo, que ela me enrolou. Mas hoje eu primeiro acredito. Então, se você vier me contar uma história hoje, minha tendência é primeiro acreditar. Depois eu posso me arrepender ou repensar e não acreditar mais. Mas antigamente era o contrário. Então, eu acredito nas pessoas. Hoje eu estou me programando para acreditar em todo mundo. Que massa. Eu fiquei muito feliz. Quando você fez a metamorfose, eu gosto muito de honrar as pessoas. Eu acho que uma coisa que me alegra muito. E quando eu vi você fazendo a metamorfose pela segunda vez, eu passei a te admirar muito, muito mais. Nunca tive a oportunidade de falar isso pra você. Porque ali eu vi, de fato, uma pessoa nobre. Uma pessoa que verdadeiramente entendeu o processo de transformação. Então, eu passei a admirar muito, não porque era o meu treinamento, longe de mim isso, mas eu disse assim, a Elly vai ganhar o mundo, porque ela entendeu que o processo nunca termina, e quanto mais ela está ali para aprender, mais ela está habilitada para se levantar e ensinar mais pessoas. Eu fiquei assim, encantada em ver você ali, a sua simplicidade, a sua humildade, você ficar até o final, você viver o processo. Na primeira, você tinha feito uma cirurgia, né? Não podia colocar algumas ferramentas que exigiam esforço, mas em momento algum você foi embora, você ficou ali. Fiquei muito feliz com isso. E quando você fez a segunda vez, você participou em alguns momentos, né? Porque tinha outros compromissos. Mas nos mais importantes, você estava lá. Fiquei muito feliz. E eu acredito muito nisso. Que o sucesso, ele vem dessa humildade de dizer assim, eis-me aqui, eu quero aprender. E não quer dizer que quem está lá na frente saiba mais do que você. Mas sabe alguma coisa que eu não sei. Mas sabe alguma coisa que não sabe. E eu não sou tão inteligente que eu não possa aprender e não tão limitada que não possa ensinar, né? E eu fiquei muito encantada com isso, eu admiro muito você. Hoje é muito legal trocar com você. Obrigada. O livro, ele tá lendo aqui, você tá fazendo isso, a gente trocar, como a semana passada tu falou, Karine, que conteúdo é esse? Eu quero saber disso, e eu também. Isso é maravilhoso, né? Porque eu quero andar com pessoas assim, sabe, Elly? Eu quero andar com pessoas que tem uma mentalidade, que estejam na frequência, que queiram. Até porque nós vamos comprar nosso avião em breve, né? Vamos. Então, nós precisamos aprender muito como ter um avião, né? Para ter um avião não é qualquer pessoa. Não é sobre dinheiro, é sobre a mentalidade de chegar lá e ter. Porque ter um avião parado é muito caro, mas ter um avião que está em movimento, isso significa dizer que nós vamos treinar muitas pessoas, transformar muitas pessoas. Você vai levar a odontologia humanizada para o mundo. Isso. E eu vou levar a mentalidade que a odontologia precisa também. Então, temos que andar juntas. Faz sentido? Demais. Muito obrigada, viu, minha amiga, pelas palavras. Estou lisonjeada. Mais do que honrada agora, eu estou lisonjeada. E eu espero que tenhamos contribuído aí com seus ouvintes, telespectadores. Eu sou da época dos telespectadores. Telespectadores, é isso mesmo, não mudou não. Né? Pois é isso aí. E vamos juntas, 2024, um ano próspero e abundante. Amém. Que você... Fala da tua mentoria, Elly, inclusive, porque tem muitos dentistas, né, que me seguem da odontologia, empresários, que é o seu principal nicho, né, o empresário de odontologia. Nós já vamos abrir a segunda turma da mentoria e agora nós vamos abrir um projeto diferente de mentoria, porque a mentoria ela já é uma coisa mais high ticket, né? Então, nem todo dentista pode pagar por essa mentoria. Então, a gente vai abrir um grupo, isso a partir, eu acho que de janeiro só. Nós vamos abrir um grupo nos Closer Friends do Instagram, então vai pagar ali uma mensalidade bem baratinha. Maravilha. E todo dia eu vou estar passando esse conhecimento, né? Tudo que eu estou vivendo, o meu dia a dia, os insights que eu vou tendo, eu vou passando para essas pessoas que estão ali. Então, vai ser tipo
R$30 por mês, R$29,90 por mês. Então, os dentistas que não têm condição de pagar a mentoria já vão poder ter acesso ao que acontece lá dentro da clínica, o que eu estou fazendo, como é que eu estou fazendo. E ele já vai se mobilizando, vai melhorando para depois ele comprar a minha mentoria ou outros cursos, né? Então, não tem justificativa, então, né? Não vai ter justificativa. Vai poder fazer uma coisa melhor, né? Até para que ele possa pagar o high ticket, né? Isso. Que massa, que bom. Isso aí. Então é isso, você que não segue o meu canal ainda, clica aqui, se inscreva, compartilhe esse podcast com mais pessoas, aprenda que é importante que não só você aprenda, mas que as pessoas que estejam no seu ciclo de amizade também aprendam e evoluam. Muito obrigada, minha amiga, e vamos juntas, que 2024 nos espera. Com muito sucesso. Amo sua vida, conte comigo para tudo que você precisar. E vamos que vamos. Vamos. Tchau, gente. Até a próxima. Nos acompanhe aqui, episódios novos a cada 15 dias. Estamos pensando em cortar isso, colocar isso semanalmente. Mas, a princípio, a cada 15 dias, episódios novos aqui. Um beijo e até o próximo podcast.